Bom dia, famílias. Bom dia, crianças. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Mais uma semana de aulas online iniciando. E hoje, como sempre, como toda segunda, aula da disciplina de matemática. Pessoal, nós vamos continuar a falar sobre o assunto medidas de tempo, né? Os instrumentos que nós podemos utilizar, que nós utilizamos para medir o nosso tempo, para contar a passagem do nosso tempo nos dias de hoje. É um assunto que nós começamos a ver semana passada em matemática e a Pro apresentou o instrumento relógio. Hoje nós vamos dar maior ênfase para o calendário, porém nas aulas de História e Geografia nós estamos vendo já algumas aulinhas que nós começamos a falar sobre as questões do tempo, né? A nossa rotina, que nós temos uma rotina nos nossos dias para facilitar, para nos organizar melhor, para poder aproveitar o nosso tempo de uma maneira melhor, administrar melhor o nosso tempo através de uma rotina. Nós vimos que o nosso dia ele é dividido em 3 períodos, manhã, tarde e noite, que existem atividades que a gente realiza antes do almoço, no período da manhã, que outras nós realizamos no período da tarde, outras ainda à noite. Nós vimos também que existem profissões que desenvolvem o seu trabalho no período diurno, né, no período do dia, outros profissionais trabalham no período da noite. Nós vimos que existem palavras, existem momentos, né, antes de alguma coisa, depois que algum fato aconteceu, ou durante. Tudo isso a gente vem vendo, né, vem observando, vem aprendendo com as aulinhas de História e Geografia. Na semana passada, a gente começou a falar sobre como contar a passagem do tempo através da observação da natureza. Não é que nos dias de hoje a gente não faz mais isso, porém, para hoje estar fácil para nós, para hoje a gente poder olhar apenas para o relógio e saber a hora exata, olhar para o calendário e ver que dia que dia da semana, qual é o dia da semana, que ele tem um nome, o dia do mês que é, que ano que estamos, tudo isso nem sempre foi assim, levou muito tempo para isso acontecer. E como que chegaram a desenvolver esses instrumentos? Quem fez isso? As pessoas que viveram antes de nós, os nossos ancestrais. Há muitos e muitos anos atrás, eles, ao observar a natureza, é que chegaram, depois de muito estudo, de muita observação, conseguiram ir facilitando cada vez mais o nosso dia a dia com a criação, com o desenvolvimento de instrumentos que, nesse caso, medem o tempo ou a passagem do tempo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá para a primeira imagem. Bom, nessa imagem nós vimos o quê? Nós podemos perceber, que todos os dias, ao amanhecer, né, o sol clareia o céu. Você já reparou que de manhã o sol está em uma posição e no fim da tarde ele está em outra posição? A Terra não está parada. E isso vocês já viram. Até naquele videozinho da aula de semana passada vocês puderam perceber. E vocês também já viram nas aulas de ciências. A Prof. Fernanda já falou para vocês. Não é o Sol que se movimenta, e sim a Terra. Por quê? Porque a Terra não está parada no espaço. A Terra realiza 2 movimentos muito importantes. O movimento de rotação e o movimento de translação. Bom, então, vamos para a próxima imagem para ver como isso acontece. Bom, aqui nós temos a imagem do planeta Terra, né? Inclinado, existe um eixo imaginário, inclinado um pouquinho, é assim que nós estamos, né? Flutuando no espaço.
nós fizemos parte disso, porque nós estamos inseridos nesse planeta, no planeta Terra. E aí, olhem só, tem uma flechinha aqui, ó, indicando que a Terra, ela gira em torno desse eixo imaginário, ou seja, ela gira em torno dela mesma. Então, o movimento que a Terra faz em torno de um eixo imaginário é denominado, o movimento em que a Terra faz em torno do eixo imaginário é denominado movimento de rotação. A Terra gira em torno do seu eixo de rotação, que está um pouco inclinado em relação ao plano de sua órbita. Esse movimento que a Terra realiza em torno dela mesma leva um período de 24 horas para acontecer. E é justamente esse período de 24 horas que resulta no dia e no período do dia e no período da noite. Ou seja, o movimento de rotação é o responsável pelo dia e pela noite. Então, 24 horas ou um dia é a medida do intervalo de tempo que o planeta Terra gasta para fazer um movimento completo em torno do próprio eixo dela. E esse movimento é o movimento chamado rotação, como a Pro já falou. Bom, mas por que a Pro colocou aqui as fases da Lua e os dias da semana? Porque se 24 horas é o período de um dia, como é que como é que eles inventaram as semanas? Como é que foi inventado? Alguém teve uma grande ideia? Não. Foi também pela observação de mais um fenômeno da natureza, que aqui é o quê? As fases da Lua. O homem, então, ao observar que a Lua de dias, de tempos em tempos, né? Depois que ele sabia que após alguns dias a Lua mudava o seu formato, ele determinou então que esse período de tempo que levava de um formato da Lua até outro seria o tempo de uma semana. Então, uma semana tem 7 dias por causa das fases da Lua. Há muitos e muitos anos, o ser humano descobriu que a cada 7 dias, aproximadamente, a Lua era vista de forma diferente. E este intervalo de tempo ganhou um nome bem estranho, de origem grega, eles deram um nome de septimana, que para nós, que significa o quê? Período de 7 dias. E aí até chegar no nome semana, né? Que é o que a gente usa até hoje. Bom, então sabemos também que que o período de uma semana está ligado ao quê? Às fases da Lua. E quais são mesmo os dias da semana? As semanas também ganharam, os dias da semana também ganharam nome, já que são 7. O primeiro dia da semana que vocês já sabem, domingo. O segundo dia da semana é segunda-feira. O terceiro dia é terça-feira. O quarto dia da semana é quarta-feira. O quinto dia é quinta-feira. O sexto dia é sexta-feira. E o sétimo dia é o sábado. Bom, então vimos que um dia tem 24 horas, que a cada 7 dias nós temos uma semana e que os dias da semana também ganharam um nome específico. Vamos adiante. Bom, aqui nós temos outra imagem de outro movimento. Aqui está o desenho representando o sistema solar, né? O Sol, que é uma estrela, é a estrela maior do nosso universo, que vocês já aprenderam lá com a Prof. Fernanda. E a Terra, que é o nosso planeta e que é um dos planetas que fazem parte desse sistema solar. Aqui vejam, né, o eixo imaginário da Terra, a flechinha mostrando que a Terra gira em torno dela mesma, fazendo um movimento de rotação. Vejam que quando essa parte do planeta está virada para o Sol é dia, e quando a outra parte está virada para lá, que não tem Sol, é o período da noite. Isso a gente já viu. Bom, então, o que tem aqui agora? Enquanto a Terra vai fazendo o giro em torno dela mesma, né?
passando seus dias, ela também vai girando, ou seja, ela vai caminhando em torno do Sol. E o tempo necessário para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol é de aproximadamente 365 dias. Ou seja, para ela dar uma volta completinha em torno do Sol, ela leva 365 dias, ou também nós podemos trocar isso por um ano. E esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que leva 365 dias ou um ano, é chamado de movimento de translação. Bom, então um ano é a medida do intervalo de tempo aproximado que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol, e esse é o movimento de translação. Porém, 365 dias, um ano, mas o ano nós podemos ainda, para nós, um ano pode ser dito também que é igual a um período de 12 meses. Um ano tem 12 meses, mais uma organização aqui que o homem fez para facilitar a contagem do tempo. Então, ele dividiu esse ano num período de 12 meses, e aqui estão os meses do ano. O primeiro mês do ano é janeiro, o segundo mês é fevereiro, o terceiro mês é março, o quarto mês é abril, o quinto mês é maio, o sexto mês é junho, o sétimo mês é julho, o oitavo mês é agosto, o nono mês é setembro, o 10º mês é outubro, o 11º mês é novembro e o 12º mês é dezembro. 12 meses, só que a Pro falou através dos números ordinais, os números que nos dão ordem, né? Bom, então, os 12 meses, 365 dias, um ano equivale a um ano tem 12 meses, mas e aí? Peraí, dentro de cada mês tem o quê? Tem uma quantidade de dias. E quantos dias tem em cada mês? Muito bem, boa pergunta, vamos lá. Olha só, dos 12 meses dos 12 meses que tem no período de um ano, 7 meses tem 31 dias. Veja, os que estão pintadinho de rosa são os meses que têm 31 dias. Então, janeiro tem 31 dias, março tem 31 dias, maio 31, julho e agosto 31, 2 meses seguidinhos, outubro 31, dezembro 31. Meu Deus, Pro, e aí? Os outros todos têm 30? Vamos ver. Dos 12 meses, 7 meses tem 31, que a gente já viu. 4 meses tem 30. Quais são os 4 meses? Abril, que tem 30 dias. Abril tem 30 dias. Junho tem 30 dias. Setembro tem 30 dias. E novembro 30 dias. Bom, Pro, então já foram todos os meses? Não. Um mês só tem 28 ou 29 dias. Como assim, professora? 28 ou 29 dias? Aqui que entra mais uma pegadinha, nós já vamos falar sobre ele. Mas antes eu quero mostrar para vocês que é muito fácil saber quantos dias tem cada mês do ano. Nós podemos usar um instrumento que está bem nas nossas mãos. Olha aqui, ó, bem nos ossinhos das nossas mãos. Nós podemos usar os nós dos dedos, dos ossinhos, que estão ali nos dedos das nossas mãos, para ver quais os meses que tem 30 dias e quais que tem 31. Vamos ver. Olha só, nós começamos por aqui, ó. Quando tem o ossinho que é maior aqui, ó, os meses que ficam, em cima do ossinho, ó, que faz a montanhinha aqui, ó, é os meses que tem 31 dias. Então, a gente começa por aqui. Janeiro tem 31. Opa, fevereiro fica lá embaixo da montanha, lá na covinha. Então, esse não tem 31.
Não é o caso dele, porque ele tem 28 ou 29, a gente já sabe, e depois a gente vai ver por quê. Olha, março tá lá no topo da montanha, tem 31. Abril, desce a montanha, 30. Maio, sobe uma montanha, pequenininha, mas sobe, 31. Junho, desce a montanha, 30. Julho, sobe a montanha, 31. Olha aqui, ó. Aqui tem as duas mãos certinho, ó. Montanha, 31. Covinha, 28 ou 29. Montanha, 31. Covinha, 30. Montanha, 31. Covinha, 30. E assim vai. Depois vocês podem conferir nas mãos de vocês. É um macete que a Pro tá passando para vocês nunca mais esquecerem. Bom, mas vamos voltar ali, ó. Por que será que fevereiro tem 28 ou 29 dias? Vamos ver então. Vocês já ouviram falar em ano bissexto? Eu acho que eu fui apressada. Vamos com calma, eu vou explicar com calma para vocês. Por que fevereiro tem 28 ou 29 dias? Nós vimos que o planeta Terra gira em volta do Sol e que esse tempo, para ele dar uma volta completa em volta do Sol, demora aproximadamente 365 dias. Mas não é bem exatos 365 dias, o período de um ano. Um ano tem 365 dias e 6 horas ao fazer a volta completinha. Bom, o que acontece? 365 dias completos mais 6 horas. Vamos ver. O que acontece então? 365 dias e 6 horas é o período de um ano. Se nós juntarmos as 6 horas, ó, que o planeta a cada, né, de 4 em 4 anos, ficamos com 24 horas, ou seja, mais um dia. Porque se eu pegar 6 horas de um ano, tá, passou um ano aqui, primeiro, mais 6 horas do segundo ano, mais 6 horas do terceiro ano, mais 6 horas do quarto ano, me dá um período de 24, ou seja, eu formo mais um dia. Então, por isso que de 4 em 4 anos tem mais um dia no calendário. Como o mês de fevereiro é o mês que tem menos dia, esse dia foi juntado ao mês de fevereiro. Olha só. Então, num ano comum, fevereiro tem 28 dias. Ano comum, 365 dias. E aí a gente diz que tem só 365. E fevereiro tem 28 dias. Num ano bissexto, por isso que é chamado bissexto, porque é o ano em que é acrescentado um novo dia ao mês de fevereiro. E aí ele fica com 29 dias. Ano bissexto, 366 dias. Ano comum, 365 dias. E aí, eu pergunto, em que ano nós estamos? Nós estamos num ano comum ou num ano bissexto? Depois vocês vão conferir lá no calendário. Não esqueçam, ano comum, 365 dias. Fevereiro tem 28 dias. Ano bissexto, 366 dias. Fevereiro, 29 dias. Deu para entender? Por que de 4 em 4 anos forma-se mais um dia? Porque são as horas, as 6 horas que foram contabilizadas, né? Porque a Terra leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol. E aí, essas 6 horas não dá para a gente acrescentar. Então, de 4 em 4 anos, dá mais um dia no calendário. E aí, esse ano é determinado bissexto. Fácil, não é, pessoal? Espero que tenham gostado da aulinha. Vamos agora treinar um pouquinho com as atividades. Beijo, até mais!